Eu quero abrir a Bíblia com você e ver aqui Apocalipse capítulo 2. Veja só o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui você tem uma revelação. E essa revelação é que na segunda fase do cristianismo, Satanás estava estabelecendo um movimento que seria chamado de sinagoga de Satanás. Aqui você vê a penetração das trevas no seio do cristianismo. Quando você vai para o versículo 10, Jesus anima a igreja e diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Só que o verso continua e diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse verso 10 que eu acabei de ler, mostra que o cristianismo, na sua segunda fase, ela sofreria 10 anos de perseguição. Aqui menciona 10 dias proféticos. Lembrando que um dia profético equivale a um ano, literal. Então a igreja cristã, ela passaria nessa segunda fase, justamente por 10 anos de perseguições, sob o comando de um homem chamado Diocleciano. Entendeu? Aí a igreja passou por essa situação de perseguição. E a Bíblia chega a mencionar que essa perseguição tinha uma intenção. A intenção era justamente criar um espaço, abrir um espaço dentro do cristianismo para que o inimigo implementasse a sinagoga dele, mencionada aqui como sinagoga de Satanás. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das pressões, das mortes, mesmo diante de tudo isso, a igreja cristã conseguiu se manter fiel aos princípios de Deus, ao princípio de salvação e aos princípios bíblicos de uma maneira geral. Mas, depois que acabou esse período de 10 anos de perseguição, aí aconteceu o que nós chamaríamos de uma tragédia. Ou seja, as trevas conseguiram, de alguma maneira, se estabelecer. A gente poderia usar aqui um provérbio popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O inimigo foi batendo. O inimigo foi agindo de uma maneira muito fria. Ele foi trabalhando de uma maneira bastante intencional. E finalmente, na terceira fase do cristianismo, o inimigo consegue entrar. Só que ele entra de uma forma tão sutil, porque ele já vem desde o passado, trabalhando para tentar contaminar as verdades cristãs. E na terceira fase, ele consegue. A terceira fase revela coisas assustadoras que o inimigo faria e de fato fez dentro do cristianismo, fazendo-nos entender agora o texto de Atos 20 e o texto de 1 João capítulo 2, quando fala que surgiriam dentro do cristianismo anticristos, e quando diz que lobos vorazes se levantariam dentro do cristianismo para destruir as pessoas, a fé das pessoas.